bem-vindos ao nosso AlmaCast. Eu sou a Elisa Cardoso. E eu sou a Kelly Costa. E juntas somos as apresentadoras do AlmaCast. Por aqui teremos dois quadros muito importantes: a alma do negócio e o espírito da coisa. E hoje estamos apresentando o primeiro episódio da primeira temporada do Espírito da Coisa. O Espírito da Coisa é um quadro voltado para assuntos pessoais, autoconhecimento, crescimento pessoal e espiritual, totalmente voltado ao desenvolvimento humano. E ninguém melhor para falar conosco sobre esse assunto do que a nossa host, Renata Silva. Que alegria, gurias. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada. Esse quadro é um quadro teu, né? Isso. Será a apresentadora do Espírito da Coisa. E acho justo que o primeiro episódio seja para te conhecer um pouquinho mais. Conta para nós um pouquinho da tua história. Que alegria, gurias. Que alegria estar aqui hoje com vocês, iniciando esse projeto. É uma alegria realmente muito grande, porque, como a gente já conversou aqui, a gente sabe que a gente tem grandes anseios, né, para a alma do negócio, para o espírito da coisa, e a gente sabe que muitas coisas boas virão. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Silva, sou esposa do Leandro, mãe do João e do Oscar, e sou empreendedora, né? Eu trabalho com marketing digital já há mais de 6 anos. Que legal, que legal. Renata, como que tu começou a empreender, gente? Renata, como que tu começou a empreender? De onde saiu esse espírito empreendedor? Sim, eu acho que o empreendedorismo está na minha vida desde muito cedo, acho que desde criança, assim, sempre... eu vejo as meninas hoje fazendo pulseirinha, daí eu incentivo, porque eu era essa criança. Eu era criança que fazia coisinhas para vender e sempre muito proativa, de querer aprender, curiosa. Nunca fui de ficar muito tempo num trabalho só, e às vezes as pessoas podem achar que isso é um grande defeito, uma coisa muito ruim. Só que eu sempre fui essa pessoa dinâmica de querer aprender, de querer mais, de empreender, de vestir a camiseta da empresa, de querer empreender realmente. E aconteceu na nossa vida em 2016. Eu já empreendia, né? Eu trabalhei numa empresa de cosméticos e já trabalhava de maneira autônoma. E o marketing digital entrou na minha vida em 2016 ali, né? Em 2017, por ali. Em 2016, a minha família, né? Eu e meu esposo, nós nos convertemos ao evangelho. Então, ali a gente entendeu várias questões em relação à família, à maternidade, à paternidade, ao casamento. E eu tinha um anseio já naquela época de um trabalho que eu pudesse trabalhar de dentro da minha casa. Tu gostaria de conciliar Conciliar. Tua vida pessoal Isso. com a tua vida Profissional, exatamente. Eu entendi o papel da mulher no lar, eu entendi o papel da mãe estar mais próxima, só que ao mesmo tempo eu não podia parar de trabalhar na época, porque eu ainda tinha, né, meus compromissos para honrar. A gente sabe que a gente precisa trabalhar. Eu entendo que muitas pessoas, né, a gente sabe, eu gostaria de ficar mais perto dos meus filhos, mas eu preciso trabalhar. Então eu queria um trabalho que eu ficasse dentro da minha casa. Então, se as pessoas me perguntarem hoje, se eu sou apaixonada por redes sociais, se eu fui trabalhar com redes sociais, com marketing digital, porque eu sempre gostei muito de câmera, sempre gostei muito... Não, eu encontrei no marketing digital a possibilidade de trabalhar de dentro da minha casa. Então, ali eu comecei a estudar. Então, eu digo que o meu empreendedorismo materno, ele aconteceu antes mesmo de eu ter filhos. Sim. Eu já tinha essa visão de que eu queria tê-los, então eu plantei, né, fiz essa estrutura antes de eu engravidar, antes de eu ter eles, assim. E graças a Deus tem honrado, tem dado muito certo, né, até o presente momento. O marketing digital, ele é muito, muito extenso, assim, eu falo em marketing digital, mas ele é muito... São muitas áreas, né? Eu dou um exemplo assim, é como uma pessoa que se forma em medicina e ela vai fazer uma especialização, né? Então, eu me especializei na parte do designer gráfico, trabalhando com identidade visual para empresas. E também, isso foi em 2017 que eu comecei a fazer isso. E em 2020, eu fui mais para a parte do gerenciamento das redes sociais,
que foi aquela loucura da pandemia, onde todo mundo veio atrás de mim pedindo socorro, porque muitos negócios fecharam, né? E só podiam vender pela internet, as pessoas não estavam preparadas. Então, ali eu comecei a me especializar pelo gerenciamento de redes sociais. E agora, pegando o gancho, Renata, como comentou da pandemia, o que tu sentiu? Quais foram os teus maiores desafios, assim? Até porque era um comércio novo, com uma profissão nova e com um estilo de vida novo, como tu comentou, a tua vida materna junto. Então, foram situações e acredito que apareceram desafios durante. O que tu mais te desafiou, assim, nesse momento? A pandemia, Kellen, ela me trouxe muitos desafios, tanto na questão profissional quanto pessoal. E eu acredito que isso não foi só para mim, foram para muitas pessoas. Imagina que enquanto eu estruturei todo o meu negócio para trabalhar de dentro de casa, eu passava o dia sozinha em casa. E, de repente, era todo mundo em casa junto comigo. Isso foi uma das coisas, né? Sim. Enquanto muitas pessoas tinham a dinâmica de sair para trabalhar e se viram presas, eu me vi com todo mundo dentro de casa. Foi o contrário. Foi o contrário. A casa é cheia, entende? O meu esposo... mas tu não vai no mercado, entendeu? Sim, aquela coisa de não ficar um tempo sozinha, sabe? Mas a criança não vai... Porque meu filho já ia pra escolinha no meio turno. Mas ele não vai pra escolinha daí. E aí eu tinha que trabalhar. E aí, na questão profissional, graças a Deus, não estou reclamando, o meu trabalho só cresceu. Porque era todo mundo atrás de mim. Era uma loucura. A demanda aumentou muito. Ao mesmo tempo, eu vi um desespero nas pessoas que não estavam preparadas, que a rede social ainda era algo muito distante, que acabaram tendo que, obrigada a fazer o negócio dar certo, se posicionar para pelo menos manter o seu negócio. Foi um tempo muito bom, porque a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas, porque eu consegui, graças a Deus, ajudar muitas pessoas. Se eu falar para vocês que eu estava preparada para matar no peito e ajudar as pessoas, eu não estava. Mas foi um tempo que eu acordava, às vezes, 2 horas da manhã para estudar. Porque como eu tinha meu bebê muito pequeno, ainda estava grávida, quase ganhando o segundo, eu acordava às 2 horas da manhã para estudar, para poder ajudar as pessoas. Como é que faz live shop? Para mandar para as minhas clientes que tinham loja, como é que ela fazia uma live shop para vender de dentro da casa dela. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar. Nisso, o que tu sentiu das pessoas? Assim, tu acha que, como tu comentou, elas não estavam prontas, estavam querendo aprender, mas era tudo muito novo. O que tu sentiu, assim, de dificuldade? Que o teu produto acabou sendo uma solução para elas? A dificuldade eu vejo até hoje, assim. As pessoas... Eu sinto que eu tenho uma questão de conscientização em relação às redes sociais. As pessoas, elas têm que... Eu tenho que... E se for me perguntar hoje o que eu faço, como que eu trabalho, eu faço as pazes das pessoas com as redes sociais. Porque as pessoas, elas não querem, eu não quero gravar vídeo, eu não quero fazer story, eu não quero estar lá, mas eu preciso. E eu sempre dou esse exemplo. Eu também não era apaixonada por redes sociais, mas eu encontrei na rede social a maneira de trabalhar de casa e ficar mais perto dos meus filhos, mais perto do meu esposo, mais perto da minha casa. Então, quando as pessoas entendem qual é o retorno que elas vão ter daquilo ali... Desmistificar, talvez, né? Desmistificar um pouco. E também, assim, aquela questão delas enxergarem que aquilo ali vai possibilitar ela vender mais. Não é que ela tá fazendo um story para aparecer. Ela não tá fazendo uma publicação para aparecer. Ela tá fazendo para vender mais. Ela tá fazendo para ter um alcance maior. Ela está fazendo para alcançar mais clientes. E é essa consciência que eu tenho trazido para as empresas locais, principalmente, né? O negócio local, que a gente vê que é muito... É a dificuldade muito grande, né? Porque a pessoa que tem um negócio local, às vezes ela pensa que ela não precisa de redes sociais, que ela não precisa estar na internet, que ela não precisa ter um negócio online. E, na verdade, já segue uma cultura também, né? É muito cultural essa forma de trabalhar. E, principalmente, quando tu mexe em questões pessoais que estão enraizadas ali dentro. Que nem eu acredito, né? Que o maior problema possa ser do julgamento, então já deixa de postar... Eu costumo dizer, não sei se muitas pessoas vão concordar comigo, que a pessoa que diz assim, que fala assim, eu tenho medo que vão rir de mim. Na hora eu pergunto, tu fica rindo das pessoas quando tu fica assistindo story? Porque boa. Não é? Quando a gente tem uma visão daquilo que vão fazer pra nós, é porque provavelmente a gente tá fazendo. Então tu tá lá rindo da coleguinha. Olha aquela fazendo dancinha. Olha aquela fazendo story. Boa.
E aí, o que acontece? Tu não faz porque acho que as pessoas vão ter o mesmo comportamento que tu tá tendo. Isso é bem interessante. É o espelho, aquele reflexo que a gente vê nas pessoas que provavelmente é o que a gente anda fazendo por aí, galera. Abre o olho. Isso aí. Então, tu trazer as pessoas a essa consciência da necessidade de estar online hoje mais do que nunca, né? Para mostrar o seu produto, o seu serviço. Tu acredita que essa é a maneira que tu encontrou para colaborar na vida dos teus clientes? Sim, perfeitamente. Adorei a pergunta e isso é o que eu sinto, assim. Quando eu vejo que aí foi uma outra parte do meu negócio, que é onde eu posso falar agora sobre isso. Como eu sou uma pessoa muito dinâmica, que eu tô sempre com a minha cabeça ferve de criatividade, pensando o que eu poderia fazer hoje diferente para os meus clientes, como é que eu posso trabalhar de uma forma diferente hoje? Será que o produto que eu tô oferecendo, ele tá fazendo a diferença na vida das pessoas? Eu tô sempre com esse pensamento. Será que tá funcionando? Será que tá sendo interessante? Porque eu faço o logotipo, a identidade visual da empresa e entrego. Então, eu comecei a fazer, repaginar o Instagram. Fazer toda a parte do Instagram e deixar prontinho. Só que qual foi a principal... Não posso dizer a principal, porque são várias dificuldades diferentes. Mas uma das dificuldades, que até a Kelly me perguntou qual era a dificuldade que eu tinha encontrado, é que as pessoas, às vezes, elas querem fazer um story, elas querem fazer uma publicação e elas não sabem fazer. Então, eu passei o uso da ferramenta. O uso da ferramenta. Abrir o Instagram, como é que eu faço? Pega aqui, abre uma foto, tira uma foto, posta o story, como é que eu faço para postar? As pessoas não sabem, né? Dá para dizer que as pessoas são hoje analfabetas digitais, e não é porque elas não querem. Não tem alguém que sente do lado delas e diga, clica aqui, clica ali, vai aqui, vai ali. Eu sei que tá tudo muito corrido, hoje as pessoas não têm tempo, mas eu sei que tem pessoas que querem aprender. Então, uma maneira que eu encontrei de ajudar essas pessoas porque eu acredito que campo tem para todo mundo trabalhar, e eu estava vendo isso. Eu tenho alguns colegas que a gente estava trabalhando, gerenciando redes sociais, e um dos desafios que todos nós encontrávamos é que o cliente não pode ajudar o social media ou a agência porque ele não sabe. Então, eu passei a ensinar as pessoas a gerenciarem a sua rede social. Passei a ensinar de uma forma que... eu vou te ensinar, então, como é a estruturar a tua rede social para que tu esteja lá, para que, pelo menos, te dá uma clareza de como é que tu pode trazer o teu produto para o digital. E, assim, de qualquer forma, isso não vai descartar isso que eu ia... a contratação de um profissional. Mas, pelo menos, a pessoa vai aprender aquele panorama, assim. E eu sei que tem muitas clientes algumas clientes falam assim, ó. Mas são 4... Porque eu dou 4 a 5 aulas, assim. Mas são 4 aulas. Eu não consegui aprender tudo. Eu tô com dificuldade. Dificuldade tu vai ter. Por que eu digo? Se a Kelly é arquiteta, por exemplo. Se a Kelly me der 4 aulas de como fazer uma casa, eu não vou conseguir aprender também. Sim. Mas eu vou ter uma noção de como que funciona. Por onde é que eu começo. Até né? mesmo para, se ela contratar uma empresa para gerenciar para ela vai poder coordenar e ela vai poder estar a par de tudo que está acontecendo. Acompanhar se o serviço... entender. É isso. Porque eu acho que o marketing, ele também ele é muito amplo, né? Muito amplo. Ele vai Tem muitas áreas. Muito além do que tu vê ali no teu feed ou do que tu vê nos stories. É toda a questão de planejamento do público que tu quer atingir, da comunicação que a tu estratégia. usa, a estratégia, né? Isso. E as pessoas, às vezes, elas não entendem isso. E eu acho que o teu trabalho também está relacionado a essa questão. Dessa conscientização do todo, de entender que não é só uma fotinho e um textinho. Sim. Tem todo um trabalho por trás, e quando ele for contratar um profissional para fazer o gerenciamento da rede dele, ele vai saber, mas isso aqui eu acho que poderia ser diferente. Vai poder opinar. Então, ele não está contratando alguém no escuro, né? Eu tive alguns problemas com alguns colegas no início, quando eu comecei isso, se tu não teve, porque tu vai contra a maré, né? A verdade, né, Sim. Renata? Mas eu acho que faz parte, Kellen, porque eu sabia que eu ia ter esse problema, mas eu sabia que, ao mesmo tempo, hoje falta gente no mercado. Falta muita gente para fazer o que eu faço, para gerenciar redes sociais. Como a Lisa falou, o marketing digital ele é muito amplo, tanto que agora eu estou vindo para uma outra área que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a questão dos podcasts.
tem N possibilidades de tu fazer uma propaganda, um anúncio do teu negócio. E a rede social é só uma delas. Então, precisa de muita gente para trabalhar. Eu vejo essa gurizada aí que sabe de TikTok, sabe de Instagram, sabe como... Aí é o contrário. Eles sabem como mexer na ferramenta, mas eles não atinaram ainda, não entenderam intenção, né? que tem como fazer muito dinheiro com essa ferramenta. Tem como monetizar, tem como fazer, né? Eu tenho uma colega, inclusive, que fez a mentoria comigo. Hoje ela está atendendo na cidade, faz um trabalho excelente. Acho, assim, o trabalho dela, ela é caprichosa com as coisas dela. E quando ela fez a mentoria comigo, ela tinha 17 anos. E eu me senti uma dinossauro. Uma guriazinha. Eu pensei, gente, mas eu sou... Porque eu, né... sou um pouco mais velha que ela, não vou falar a minha idade, gente. Um pouco mais velha que ela, deixa abaixo. Mas eu disse que legal que ela entendeu que ela tem a possibilidade de fazer acontecer o negócio, né? Com tão tenra idade que ela tinha na época. E essa gurizada assim, ó, alô, atenção, pai e mãe, que tem um adolescente, vamos botar essa criançada aí para cabeça para funcionar. Cabeça para funcionar, porque tem muita gente precisando, muita empresa precisando. É um anseio muito grande, e assim. É um negócio que eu acho que te traz um retorno, né? Monetiza. E com um investimento acessível, né? Claro! Porque tu pode fazer alguns cursos, tu pode passar a entender do negócio e fazer um trabalho inicial atendendo a demanda, porque a demanda é muito grande, como tu mesma disse. E se aprofundando, né, na técnica, nos estudos, se aperfeiçoando para oferecer um trabalho melhor, mais completo. Mas é uma maneira de se iniciar no mercado de trabalho, ou não, Renata? Eu estou falando bobagem. Não, com certeza. E como tu falou, a gente não precisa de grandes ferramentas, não precisa ter o melhor computador. Eu iniciei com o computador que eu tinha, com o celular que eu tinha, e é isso que eu falo para as minhas clientes. A melhor ferramenta que tu tem para gravar o teu story, para fazer os teus conteúdos, é o que tu tem. Então, aquilo ali vai te possibilitar a comprar um melhor, a investir em algo melhor depois. Eu iniciei com o que eu tinha e depois, claro, a gente vai aperfeiçoando as ferramentas e é super acessível de iniciar, né? O que tu precisa ter é disponibilidade para estudar, precisa ter muita... Porque, assim, eu não tenho... Se eu for falar para vocês hoje que eu tenho um diploma na área, eu não tenho. Mas eu estudo e estudei muito, 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 muito. A gente precisa estudar muito. Em cursos gratuitos, em cursos pagos, mas a gente vai se especializando e se tornando um expert na área através do estudo. Da experiência mesmo. Da experiência também. Ô Rê, antes de nós iniciarmos aqui a gravação, tu estava contando um pouquinho para nós de como foi o teu período de pandemia. Sim. Né, da necessidade que tu sentia de conversar com as pessoas sobre todos os assuntos, sobre espiritualidade, sobre relacionamento, né? Marido e mulher, isso. Mãe e filhos. Conta para nós agora como que foi tudo isso. É muito interessante que a gente estava conversando, porque a gente queria fazer um link, como é que a gente ia chegar do marketing digital até um podcast, que também é uma ferramenta, né, de trazer assuntos relacionados também a empresas, anúncios, enfim. Então, o podcast, ele é um braço, uma ramificação do marketing digital. E em 2020, eu criei um canal no YouTube, porque eu senti a necessidade de falar sobre assuntos pessoais. Não só... Eu tenho meu Instagram, que eu falo sobre o meu trabalho, mas eu queria muito falar sobre assuntos pessoais. Porque como estava todo mundo em casa, né? Como eu comentei, estava todo mundo em casa, aquela situação de que as pessoas não sabiam como é que a vida ia ser, tanto pelo lado profissional e financeiro, mas assim... Como que foi os casais se encontrarem dentro de casa o dia todo, 24 horas por dia, sendo que antes era uma rotina completamente diferente. E eu e meu esposo, graças a Deus, a gente vem numa ascensão, porque quando a gente decide viver uma vida diferente, o que é a conversão, né? Falando bem do lado pessoal agora, o que é a conversão? A gente decidiu se converter ao evangelho, a gente decidiu que a gente não queria mais ter aquela vida que a gente vivia levando até ali. Então, a gente começou num processo de crescimento familiar, espiritual, enfim. E
qual foi a necessidade de falar para as pessoas mais sobre tudo isso que a gente estava vivendo, assim, um relacionamento melhor entre família, né, na criação dos nossos filhos. E eu perdi a conta que eu fiz no Instagram lá em 2020. Só que eu perdi essa conta e eu entendo que foi não era a hora, não era o momento, sabe? Eu senti no meu coração que não era o momento. Eu precisava de amadurecimento tanto espiritual mesmo, como pessoal, não era a hora, assim. E é tão interessante que todos os nossos sonhos, os nossos planos, até vocês já comentaram em outra oportunidade que a Alma Collab, né, que acontece aqui, ela nasceu no coração de vocês há muito tempo, né? Assim, tá sendo gestado no coração de vocês há muito tempo. Esse sonho de falar mais sobre o crescimento espiritual, ele tá no meu coração desde 2020. E às vezes a gente não entende os desígnios de Deus, assim, como que ele faz um bordado tão perfeito que a gente, depois que vê a obra pronta, a gente entende por que aquele pontinho tá lá, no lugar que tá. Em 2010, eu trabalhei na rádio local, né? E foi um período mais de diversão, não encarei como um profissional, mas me deu uma experiência para estar aqui hoje. E aí isso junta com esse meu desejo lá de 2020, que está sendo amadurecido e gestado nesses 3 anos. No ano passado, a gente fez um Instagram, eu fiz um Instagram para contar um pouco mais do nosso testemunho. É sério, isso. No ano passado, eu criei um Instagram. A Siri participando do podcast. Tudo bem. Vamos lá. Como é que é? Alexa? Alexa. Não, aquela ali é a Siri. É a Siri. No ano passado, a gente criou, então, o Instagram para falar um pouco mais do nosso testemunho, já com esse anseio de falar para as pessoas sobre como é viver uma vida diferente, uma vida quando tu decide viver Viver com um propósito, exatamente. Viver com propósito, viver com intenção. Porque na pandemia estava todo mundo presente, estava todo mundo em casa, mas sem presença, né? As pessoas estavam com a cabeça lá no trabalho, estavam com a cabeça lá no financeiro, daqui a pouco, mas assim, ó, da gente entender como que é estar dentro de casa, olhar para a família com presença, né? E aí o podcast, esse convite que surgiu aqui para estarmos juntos à frente desses quadros, né? Vocês, as meninas cuidando, estando à frente do Alma do Negócio, e me convidaram para estar à frente do Espírito da Coisa. Foi um laço, assim, foi um presente, assim, que eu senti um presente de Deus, assim, como se ele estivesse assinando tudo aquilo que já é um projeto dele, sim, já existia. Agora eu acredito muito nisso, sabe, Renata, que esse projeto ele já existia há muito tempo, sem que nós nem tivéssemos ainda, talvez, acendido assim essa chama. A Alma Collab, ela tem esse propósito, né, de trazer assuntos que são relevantes, muito relevantes na vida das pessoas. E quando a gente pensou em quais quadros nós gravaríamos, né, aqui no nosso podcast, a gente sabia que que teriam muitos assuntos, né, os que têm foco em negócios, né, para empreendedores, para donos de empresa, para pessoas que querem se aventurar, né, colocando o seu negócio, buscando a sua independência financeira, gestão, enfim, são muitos assuntos. Mas isso não é só, né? A vida não é só negócios, a vida não é só trabalhos. Então, os outros assuntos, eles sempre vinham juntos, né, Kelly? A questão de relacionamento, a questão de autoconhecimento, a questão de espiritualidade, de se descobrir, sabe? De se entender, de entender o propósito de vida. Mas a gente não podia misturar esses assuntos. E nós não tínhamos braços, né, Kelly? Para assumir tudo isso, porque a alma ela é muito grande. Tem a arquitetura, tem, né, vários braços, assim.
E eu acho que esse projeto já existia, e quando a gente se questionava quem iria assumir, né? Então, quem vai assumir o espírito da coisa? Eu acho que Deus, ele foi muito preciso, assim, sabe? E muito cirúrgico quando ele te colocou na nossa vida e no nosso caminho. Porque juntou, né? Juntou o que tu tem vontade de fazer, o que o teu coração pede, né? O teu chamado, essa vontade de comunicar esses assuntos às pessoas, com a nossa necessidade, né, Kelly? Vontade de também levar esse tipo de informação. Mesmo, no Alma do né? Negócio, a gente pode falar sobre ter sucesso, e no Espírito da Coisa a gente pode falar sobre ser sucesso, né? Como Exato, as coisas andam juntas, né? Não tem como a gente ter um sucesso fora, porque a gente precisa ser um sucesso para nossa casa. Porque realmente é o que vai ficar. Então, as duas coisas, elas vão caminhar juntas, né? Até porque a gente já conversou sobre isso. As pessoas que a gente quer trazer aqui são assuntos complementares, mas não tem como estar juntos no mesmo podcast para não dar uma confusão. Mas que as pessoas entendam agora, né? A gente fazendo esses episódios colaborativos, entendam que são dois quadros distintos, mas que eles se complementam. Exatamente. O espírito da coisa seria o complemento para a alma do negócio. Isso aí. Muito feliz, gente. Muito honrada de estar aqui com vocês à frente desse projeto. E que a gente possa escutar muitas histórias, né? Muitas histórias para a gente aprender e ver que a gente não está sozinho em muitas situações. Eu acho que às vezes isso é o mais desesperador, tu achar que tu é a única nesse mundo. E aqui eu acho que vai ser um espaço muito bom pra gente falar sobre isso. Todo assunto que a gente gosta, né? Muita coisa boa que a gente adora falar. E a Kellen comentou sobre uma história engraçada que eu tinha para contar sobre a questão de vender, né? A questão do pano de prato, que ela me pediu para me contar a história do pano de prato. Porque eu sempre fui uma pessoa, como eu já comentei com vocês, eu não sou a pessoa concurseira, sabe? Não sou a pessoa que... O problema não está em passar em concurso, o problema está em fazer a vida inteira a mesma coisa. E por muito tempo, eu achei que isso estava errado. Eu achava que eu era uma pessoa irresponsável. Eu achava que era uma pessoa que... a Renata parece que não esquenta banco, sabe? Aquela coisa, parece que ela não para em lugar nenhum. Parece que ela está sempre borboleteando. E eu achava que isso era uma coisa muito negativa ao meu respeito. E depois eu fui entender, depois de muito autoconhecimento, a gente vai estudando... E eu fui entender que não tinha nada de errado com isso, até que porque uma pessoa me fez uma pergunta. O que tu prefere? Assumir um concurso hoje sem fazer prova e fazer a vida inteira a mesma coisa, ou vender pano de prato no sinal? Na hora, aquilo me deu tanta paz pro meu coração que na hora eu respondi: com certeza seria vender pano de prato no sinal. Porque me dá... Um mês eu já tô com mais 3 pessoas vendendo pano de prato no sinal pra mim. E a gente já vai fazer uma loucura. Eu vou botar uma equipe de vender pano de prato no sinal. Porque eu sou essa pessoa dinâmica. Eu sou essa pessoa extremamente criativa, que a minha cabeça ferve de ideia. E não teria como eu sentar numa mesa durante a vida inteira e fazer a mesma coisa. Repetir a mesma coisa. Sempre. Até porque redes sociais... quando eu ensino as pessoas a criarem conteúdo para rede social... Eu deixo muito claro para elas, eu não estou te ensinando sobre Instagram, eu não estou te ensinando sobre o Facebook, eu estou te ensinando sobre como trazer o teu negócio para uma rede social, independente de qual for. Porque amanhã ou depois não vai ser Instagram. Eu tenho consciência de que daqui 10 anos eu não vou estar trabalhando com Instagram, porque daqui a pouco o Instagram não vai nem mais existir. Então, é tudo muito rápido. As redes sociais, elas se renovam muito rápido. Daqui a pouco é outra rede social. E é essa visão que a gente precisa ter, que as coisas acontecem muito rápido. E no momento que eu ensino o cliente, eu puxo de volta. Eu digo, foca no teu cliente aqui. Uma rede social bem estruturada não salva um atendimento ruim. Então, essas coisas que às vezes as pessoas querem bombar a rede social, eu quero mais seguidor, eu quero vender mais, esquece do básico que precisa, né, o feijão com arroz bem temperadinho que funciona, o básico bem feito. Então, não adianta tu querer bombar a rede social, muitos seguidores, mas para que tu quer mais seguidores? Para vender mais, tá? Mas tu tem 300 seguidores e dentro da tua loja não cabe nem 50.
Então, vamos lá, vamos vender para esses 300 que estão aqui e a gente vai buscar mais. Essa consciência, que não adianta tu querer ter 10 mil e não ter braço para atender. Então, toda essa estrutura de negócio, da visão do negócio, da visão da venda, quem me deu não foi o marketing digital. Quem me deu foi a venda, foi o chão de fábrica que a gente fala, a venda no dia a dia. As experiências de vida. Exato. Talvez, né? Então, isso eu pude trazer para o marketing digital, mas ao mesmo tempo sempre com aquele olhar, bom, mas onde é que tu quer ir? Tu tem um negócio físico, os clientes precisam vir aqui, tu não vende um produto digital. E é assunto para uma tarde inteira. É verdade. Rê, fala para nós qual a principal mensagem que nós vamos deixar através do espírito da coisa. Eu acho que o grande propósito, Lisa, de tudo isso que a gente falou, fazendo essa junção, né, essa fusão entre o espírito da coisa e a alma do negócio, o espírito da coisa é justamente esse complemento da alma do negócio, porque nós somos pessoas que nós não somos somente o nosso profissional, nós temos 12 áreas na nossa vida, né? Relacionamentos, a nossa saúde física e mental, a parte espiritual. Nossos relacionamentos não é somente os relacionamentos do trabalho, nós temos relacionamento conjugal, temos relacionamento com os nossos filhos, com a nossa família, com os amigos, os nossos hobbies, nossos lazer. Então, assim, é muita coisa valores, princípios, tudo isso que a gente... que tudo isso é a nossa vida, né? Compõe a nossa vida e faz parte da nossa vida. Nossos círculos de amizade, tudo aquilo que a gente busca fazer, né? Nosso desenvolvimento intelectual também, emocional, o que a gente está fazendo para crescer como pessoas. Eu acho que isso que é o principal que a gente quer trazer aqui, que a gente está buscando. E as pessoas que vão nos assistir, nos ouvir, eu tenho certeza que não sairão de um episódio sem ter aprendido algo, sem ter absorvido algo que seja realmente muito importante para a sua vida. Eu acho que tudo que a gente está construindo aqui é pensando nas pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver em todas as áreas. Muito bem. É assunto para mais de meta. Nossa, né? É muito assunto. A gente quase nem gosta de falar, né? A gente gosta de falar, é tão bom. Tá. Então, chegamos na reta final. Encerramos o nosso bate-papo aqui. Primeiro episódio do Espírito da Coisa. Sigam Alma Collab e Alma Cast nas nossas redes sociais, né, Kelly? Ouçam os nossos episódios, curtam, compartilhem. Que é muito importante. Isso aí. Que vem muita coisa, muito papo legal, muito assunto importante para os nossos relacionamentos, para o nosso sucesso, né? Isso pessoal aí. E profissional. Obrigada, Renata, por participar. Obrigada por Eu que agradeço. Desse primeiro episódio. O segundo já é contigo. Exatamente. Estou muito feliz.